Queria que você me falasse quais os sinais claros, se existem, né, sinais claros de que a pessoa ela tá sofrendo esse tipo de influência, né, de vidas passadas. Tem como a gente identificar? Eu não, eu vou dizer que todos nós sofremos a influência dessas vidas passadas. Oh, meu Deus. Porque não existe ninguém normal. O Freud falava isso, não existe normalidade, né? Então, não existe ninguém sem sintomas. Não existe ninguém sem conflito. Então, todos nós sofremos a influência das vidas passadas e vamos atuar na vida, na área financeira, na vida amorosa, na relação com a maternidade, com o trabalho, muito em cima sob influência desses traumas, né? Então, qualquer pessoa com quem você converse mais profundamente, ela vai contar coisas que ela só vai falar numa situação específica, por exemplo, de consultório, e aí nós vamos saber quais são as dores, os impedimentos, os traumas, os limites daquela pessoa. Todos nós temos, então, todos somos influenciados. Algumas pessoas procuram tratar isso, outras não. E para a gente conseguir identificar, só para a gente tentar ver, tem como a gente conseguir, às vezes, algum sinal que a gente consiga identificar que é batata? Ali vai investigar. Sim. Que você... O ponto na sua vida, ou na minha, ou na nossa, o ponto na vida onde nós sentimos mais dificuldade e a área da vida que traz mais sofrimento, por exemplo. Às vezes uma pessoa tem muito problema na vida amorosa, né? Não se acerta com ninguém, repete um padrão de conduta que leva sempre ao mesmo desfecho na vida amorosa, né? Se liga sempre ao mesmo tipo de pessoa e fala, não, essa vai ser a última vez que eu fico com alguém assim. Quando vê, tá de novo com alguém com os mesmos traços. Isso vai mostrar que essa pessoa está repetindo um sintoma, um quadro, né, psicológico que provavelmente tem influência de vida passada. Vida financeira também é um campo bem propício para a gente identificar, né? A dificuldade de prosperidade, ganhar muito dinheiro e gastar muito dinheiro e ficar sem nada, né? E aí a pessoa está sempre com dificuldade. E não é que não ganhe, mas ela ganha e gasta. Então, esses sinais nessas áreas da vida, especialmente das relações afetivas e vida financeira / profissional, aí tem sinais claros de que essa pessoa está influenciando. Quando as dificuldades são muito repetitivas e danosas, né? Tô começando a pensar aqui, amiga... Tá tudo ruim. Quando repete muito, então, é um problema. Quando as situações... Não é um evento na sua vida onde você teve uma perda de um trabalho, mas depois você consegue, avança. Não, fica repetindo. Você reage sempre da mesma forma junto da sua chefia no trabalho. É sempre um sofrimento. Aí tem a... entendi. Entendeu, Paty? Entendi. Também tô entendendo. Eu também tô entendendo muita coisa. Porque, não, mas é muito importante, acho, de esclarecer isso, porque às vezes a gente, sei lá, a gente acha que, não sei, né? Sou azarada, eu não, sei lá, eu tenho alguma coisa errada comigo. Teu dedo podre. Alguém fez alguma coisa pra mim, alguém... Não sei, eu já escutei tanta coisa. Fizeram macumba pra você. Desculpa, usei o termo, mas é isso. Assim, as pessoas falam isso, né? Fizeram algum trabalho pra mim. Pela minha experiência, até que eu tive uma experiência longa com apometria, que trabalha com... É uma outra questão, que trabalha com essa história espiritual, trabalhos e tudo. Existe isso e tem efeito e as pessoas sofrem por conta de trabalhos, magia existe, né? Mas eu costumo dizer que nós somos nossos maiores inimigos, vamos dizer assim, ou nosso maior problema, o problema que nós temos que resolver somos nós mesmos, né? Não que as pessoas ao redor não nos ataquem, não sejam difíceis também, mas como eu lido com isso, o que eu faço com isso? Eu fico refém?
eu permito abusos e não consigo sair daquilo e vou vendo que com os filhos eu sofro abuso, com o cônjuge, a minha patroa também é abusiva comigo. Peraí, tem alguma coisa comigo que permite que as pessoas passem por cima de mim. O que é isso? Então, nós somos nossos maiores inimigos, no sentido de que muitas vezes não nos protegemos, não nos cuidamos, e aí aquilo que as pessoas enviam ou atuam em nossa direção encontra um campo aberto. Esse campo é que pode ser tratado na captação psíquica, que nós vamos encontrar daí personalidades submissas, escravos, muitas vidas seguidas de mulheres que se casaram com homens tiranos e elas não tinham para onde correr. Elas ficaram dependentes deles numa fazenda, a outra não sei onde, e não podiam sair daquela relação. E essas mulheres nos impactam hoje. Então, se nós hoje nascemos mulheres, nós podemos receber essa mensagem: aguente aí, nem pense em sair. É isso que tem para hoje, aguente aí. Nós vamos recebendo essa mensagem, aí nós vamos percebendo, né? Mulheres que vão se ligando sempre a relações abusivas, quando pensam que vão sair. Arruma outra pessoa abusiva. Parece que um imã. Assim, eu tô rindo, mas é de desespero, porque é verdade. A gente fala, coitada da moça, achou que era uma pessoa assim, né? Que era legal, que ia dar certo. Aí era uma pessoa que enganou e que é outra. Isso. E a outra pessoa, nesse caso específico da mulher que vive relação abusiva, esse homem, normalmente é um homem, ele lê no campo dela que com ela vai ser possível ele dominar, mandar, controlar. Porque ele capta no campo dela essa mensagem também dessas personalidades múltiplas. Inconscientemente? Tipo, as personalidades dele também captam as coisas das personalidades. As personalidades dele, de homens que ele pode ter sido abusivos, violentos, captam no campo dela essas mulheres fáceis de dominar, dependentes, enfim. E aí ele fala, eu vou aqui dar certo para mim, porque eu preciso de uma mulher assim. Para eu poder dominar, eu preciso de uma mulher assim. Por isso que esses caras a gente chama até de predadores, né? Eles são pessoas que parece que escolhem a dedo as vítimas. Porque eles leem no campo. Nós temos um campo vibracional que emite mensagens o tempo todo. E todos leem todos. É que nós não nos atentamos a isso, mas nós temos capacidades psíquicas de leitura do campo do outro, né? Nossa, é bem... Eu queria fazer antes de fazer uma pergunta, né, que a gente tem programado aqui. Pessoas com... A gente fala muito aqui no podcast, né, no ponto de entrevista, de ansiedade, de depressão. E a gente vê que pessoas, às vezes, não conseguem sair de estados depressivos muito graves. E toma remédio e passa... Esses dias, eu assisti um vídeo de uma moça relatando que ela, sei lá, ela tem 8 anos de tratamento e ela já passou por várias medicações, quase todas as medicações que tem, assim, mais atual, antiga, e não muda. Ela continua tendo recaídas e depressão severa de não conseguir tomar banho, não conseguir se alimentar direito. Isso pode ter relação com essas vidas passadas? Sim, provavelmente sim. Muito certo que sim, tem. Mas aí eu considero sempre de uma forma bem aberta. Por exemplo, eu considero essas personalidades múltiplas atuando. Também no caso de depressão e ansiedade, eu considero a parte neuroquímica, né? Que nós temos uma questão químico-cerebral que precisa ser avaliada por um médico, né? E as questões da vida atual, da pessoa, traumas da vida atual. Então, só esses 3 elementos sendo considerados, dá para entender que um caso assim de depressão, ele é composto de vários fatores originando o quadro, né? Então, é interessante quando a pessoa pode tomar sua medicação. Muitas vezes nós atendemos pessoas que fazem terapia tradicional para tratar a vida atual, né? E vêm para fazer a captação
E aí trata também esses elementos conscienciais. Aí nós vamos encontrar até personalidades suicidas, né, que não aguentaram, enfim. E aí a pessoa vai se fortalecendo. E nós sempre incentivamos que a pessoa fique aberta. Não interferimos na questão medicação, terapia tradicional, mas entramos com essa parte que consideram inconsciente milenar. E aí as personalidades, nesse caso, encontradas, normalmente são personalidades que perderam muitas coisas importantes na vida, por catástrofes da natureza, aí perde filho na enchente, aí vai para um outro lugar, faz uma plantação novamente, começa a vida de novo, vem uma gangue, derruba tudo, bota fogo, daí ela sai de lá. Então, assim, uma série de perdas nas vidas passadas, perdas, assim, sequenciais na mesma vida, vai exaurindo essa personalidade, e quando ela é socorrida na sessão, quando atendemos alguém com depressão leve, moderada ou grave, essa personalidade, ela vem, às vezes ela não consegue falar. Ela está tão exaurida e tão triste, tão esperança menos 5, que o terapeuta aí, ele vai precisar aplicar um magnetismo na personalidade, né? O terapeuta aplica um magnetismo para que eu consiga. Porque eu sinto no meu corpo, daí eu aviso, eu falo assim, não tem condição de falar, a personalidade tá... Aí ele vai aplicando o magnetismo, daí ela consegue se comunicar e conta, por exemplo, essa história que eu relatei, de perda de marido na guerra, daí o filho morre na enchente, daí... Esse é só um campo de possibilidades para uma depressão severa hoje, né? Nós vamos encontrar vários outros, por exemplo, há muito tempo ficou muito marcado para mim. Nós atendemos uma pessoa com depressão, assim, medicada há muito tempo. E quando nós abrimos o campo, haviam vários bebês abortados. Então, o bebê tentava vir, a mãe abortava. Tentava vir de novo, a mãe abortava. Na outra vida, foi abortado, entendeu? Então, nós atendemos todos esses bebês. Eu acredito que foram 5 ou 6 bebês, não só numa vida, dividido acho que em umas 2 ou 3 existências. Aconteceu a mesma coisa. E se não, a vida, você não vai viver. A vida não é para você, como se o bebê recebesse essa mensagem. E aí nós fomos tratando esse bebê e isso impactava a pessoa hoje, porque ela não conseguia confiar que ela podia viver, estar na vida, ser próspera, ser feliz, ter motivação em função desses bebês abortados, né? E aí, conforme nós vamos tratando, a pessoa começa a trazer nas sessões respostas diferenciadas. E é importante eu dizer também, a captação psíquica, ela é uma terapia. Então, algumas pessoas vêm e fazem uma sessão e aquilo que foi tratado vai chegar beneficamente, né, no cliente. Mas quem colhe frutos é quem faz, por exemplo, todo mês faz uma captação. Nossa, aí começa a mudar. Então, é um processo terapêutico, não é uma mágica, né, que você faz uma sessão, uau, tudo mudou. É um processo, como nas outras terapias, né, tradicionais. As pessoas, elas imaginam muito essa coisa da mágica, né, vai resolver tudo. Vai resolver tudo de uma vez só. Não é assim, gente. E quem entende isso e que a gente atende já há tempo, nossa, as coisas vão se modificando em várias áreas. É muito prazeroso para nós acompanharmos esse processo, né? Com certeza, deve ser muita transformação, né? Sim. Vamos entrar agora num tema aqui que seria um pouco dessa questão da resistência quando o assunto envolve espiritualidade, vidas passadas. Por que você acredita que existe ainda essa resistência? Eu entendo, eu vou colocar 2 fatores. Com certeza, se nós ficássemos aqui falando mais disso, encontraríamos outros, falaríamos de outros. Mas eu encontro 2 fatores. Um deles é a religião.
As religiões, né, elas não consideram vidas passadas, e aquelas pessoas, a maioria das pessoas está vinculada a alguma religião. E se estão vinculadas a religiões que não consideram, elas vão ser fiéis, obviamente, a essas religiões. Então, elas não vão dar-se permissão para acreditarem e para ousarem buscar algo que a religião não acata e não permite. Então, isso traz uma resistência. Ligado a isso, independente das religiões, eu noto que é o medo. O medo de encontrar algo totalmente desconhecido para mim. Porque quando eu vou para uma terapia tradicional, eu já sei a minha história. Eu me lembro que com 10 anos me aconteceu isso, com 15 eu sofri um acidente, daí, né? Eu já sei as dores que eu vivi. Eu vou também ter surpresas na terapia tradicional? Sim. Existe resistência das pessoas para fazerem terapia tradicional? Sim, eu trabalhei 23 anos com terapia tradicional e com psicoterapia, né, como psicóloga, e tinha resistência. Mas o medo maior é de acessar esse passado milenar do qual eu não faço nem a mínima ideia, né? Que são essas personalidades. Então, as religiões e o medo impedem muita coisa e as pessoas às vezes deixam de fazerem o tratamento por conta disso. Mas nós temos atendido muitas pessoas ligadas às religiões, tanto a católica, a evangélica, e até os espíritas têm ressalvas com terapia que acessa vidas passadas, mesmo acreditando, mas não pode mexer, não é bom saber disso. Nós temos essas 3 categorias de clientes, católicos, evangélicos e espíritas, fazendo a captação e obtendo resultados. E são pessoas bastante flexíveis, abertas, e entendem que ninguém sabe tudo e tudo, o conhecimento é fechado, né? Uma dúvida muito rápida é: a pessoa precisa necessariamente acreditar em vidas passadas para fazer a terapia? Não. Nós já recebemos várias pessoas que vêm, olha, eu não entendo desse assunto pela minha religião, por exemplo. Eu não acredito nisso, mas me indicaram muito, então eu já fiz tanta coisa que agora eu cheguei aqui e eu estou aberta para o que vier. Não quer dizer que eu vou acreditar. Aí até a pessoa faz essa pergunta: se eu não acreditar, dá resultado? Nós falamos sim, porque o que vai ser tratado é o inconsciente milenar, as personalidades. A pessoa não vai ter condição de bloquear o efeito do tratamento das personalidades. É porque essa dúvida eu acho que é muito comum, porque às vezes você, né, pensa assim: se eu não acredito nas vidas passadas, então não vai fazer efeito, não vai surtir algum efeito caso eu faça, né? Mas então o que você está me passando aqui é que não interfere, não tem. Não interfere. Nós recebemos, por exemplo, um casal, que a mulher normalmente é a mais falante. Nós mulheres, vocês sabem, né? Você gosta de falar. Dá para notar. Expressiva, comunicativa. Eu aqui, né, falando sem parar. As mulheres, nós somos mais falantes, então a mulher fala mais, o homem pode ficar assim, né? Sério. É um pouco difícil para captar nessa situação, né? Porque impacta um pouco a postura. Mas, mesmo assim, tem efeito. Mesmo esse homem vem, porque a mulher insistiu muito, as personalidades vêm, às vezes a gente percebe que ela faz algum comentário. Olha lá, você viu? Olha lá, olha você, olha esse aí é você. Você viu o que é que ele está fazendo? Igual, não sei o quê. E aí não tem muito como, porque eu não tinha acesso às informações que estão aparecendo. Eu não sei como essa pessoa sai, esse homem, acho que ele sai acreditando um pouquinho, mas os resultados é que vão falar mais alto, né? Aqui. Vamos ficando, estamos em todas as redes. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E até a próxima, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.